proposta espírita é uma proposta pedagógica. É uma proposta de aceitar a vida como ela é, não de um modo passivo, mas de um modo proativo. Isto é, se eu tenho uma dificuldade, eu vou tentar superar essa dificuldade. Mas se eu não conseguir superar essa dificuldade, eu vou aceitá-la. E vou aceitá-la e vivê-la. Vivendo bem, amando o filho deficiente, amando o filho difícil, o marido difícil, a mulher difícil, dentro das opções de cada um, dentro do livre-arbítrio de cada um. Porque a doutrina espírita é essencialmente libertadora. Aponta-nos caminhos, não nos diz como é que eu tenho de agir nesta ou naquela circunstância, não. Aponta um caminho ético-moral e depois cada um faz as suas escolhas, tem o seu livre-arbítrio e ou avança mais depressa ou mais devagar, de acordo com as escolhas que faça nesta escola. Assim como um aluno que anda num 9º, 10º ano, faz as suas escolhas, ou estuda ou não estuda, e depois ou repete o ano, a mesma matéria outra vez, ou passa de ano. Assim também nós muitas vezes voltamos a reencarnar para repetir a matéria, porque nos equivocamos na vida anterior. Todos nós vamos morrer um dia, o nosso corpo vai morrer, ou há aquelas que porventura estejam a ouvir neste momento e estejam com uma doença terminal. Se puder, leiam o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A bibliografia espírita é riquíssima e pode acalmar. Há um livro ditado pelo espírito André Luiz, através do médium Franciscano Xavier, que se chama E a Vida Continua, baseado em factos reais de 2 pessoas que desencarnaram em locais diferentes do Brasil e que se encontraram no mundo espiritual, num hospital, pensando que estavam ainda na Terra. Esse livro, curiosamente, foi passado para filme, que qualquer pessoa pode encontrar gratuitamente no YouTube. O título é E a Vida Continua. É um filme muito suave e que relata com muita precisão o momento da passagem para a outra margem, como cantava o Jafomega, né? Apontem-me a passagem para a outra margem. E, de facto, o Espiritismo tem esse condão de apontar uma passagem segura para a outra margem. Qual é a dúvida? Se vos surge alguma questão, algum esclarecimento? Eu queria pôr uma questão. Dada a cultura religiosa que nós temos, no fundo, todos, ou a maioria, é um bocado confuso aceitar a ideia de que a vida existe do outro lado. Que ofertas tem a doutrina espírita para nos fazer crer que, de facto, isso é uma realidade? Que propostas, digamos assim? Bem, tem as experiências que Kardec foi realizando ao longo do tempo, as observações que ele fez e também, depois vamos ver num próximo espaço de entrevista, as experiências científicas que foram feitas para abordagem do mesmo tema e, de algum modo, para cimentar a ideia de que a vida continua. De resto, a ideia de que a vida continua não é só dos espíritas. Todos nós, de uma forma ou de outra, à exceção daqueles que são completamente ateus, temos a noção de que mais alguma coisa se passa para além da vida. Porque senão, por exemplo, dentro das igrejas tradicionais, embora o espiritismo não seja igreja, não valia a pena estar a mandar celebrar missas pelos mortos. Isso aí era um contrassenso. Se tudo acaba com a morte, para que é que devemos estar a rezar terços, ave-marias, a mandar alguém celebrar missas por nós, pagamos, ficamos todos contentes, se não houvesse alguma coisa para lá da vida? E isso já dentro do tradicional do nosso mundo, algo nos toca no coração, sem ter a ver propriamente com a doutrina espírita. A doutrina espírita traz ainda a novidade de que, através de experiências pessoais até, algo se passa de palpável para lá desta existência. É isso que nós vamos, se calhar, ver mais daqui a bocadinho. Vamos continuar? Outra questão? Nélia, o Lucas estava
estava a dizer que é importante a leitura. De que forma é que a leitura, além de algum conhecimento que se possa ter, mas para uma pessoa que está com tendência suicida, por exemplo, não é? Ou por terminar a vida, seja por suicídio, seja por morte assistida, não é? De que forma é que a leitura me pode fazer mudar de ideias? A leitura espírita, a literatura espírita. Por exemplo, através de, para já, no Livro dos Espíritos, que nos evidencia o valor da vida, explicando-nos que através das vidas sucessivas nós temos em cada existência um roteiro que temos que cumprir, ou convém que cumpramos, para não ficarmos eternamente na retaguarda da evolução. Por outro lado, temos na obra O Céu e o Inferno testemunhos de espíritos que desencarnaram em diversas circunstâncias do mundo, não é? Mais crentes, mais espiritualizados, mais afastados de toda a realidade, enfim, tudo isso está no livro O Céu e o Inferno. Aí há depoimentos de espíritos que dão o seu testemunho, que Kardec evocou e, portanto, que nos explicam o que é que aconteceu com eles após a morte do corpo físico. Temos, inclusivamente, testemunhos de suicidas. E, portanto, claro que de algum modo poderemos destacar a obra de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, que é uma obra, de facto, profunda e autêntica, mas toda a obra espírita nos aponta no sentido do valor da vida e daquilo que pode acontecer se eventualmente optarmos pelo suicídio. Fundamentalmente é isso. Mais alguma questão? Epa, toda a gente sabe tudo. Ou ele é esclarecedor, não é? Sério? Posso passar para o segundo filme? Sim. Ele falou aqui que a doutrina espírita é consoladora, é libertadora, tem uma mensagem libertadora, precisamente porque esclarece, não é? E vem romper com aquilo que eram as nossas crenças. E acho que essa é a magia, digamos, da doutrina, pelo menos aquele primeiro impacto, não é? Quando conhecemos, ficamos mais pacificados, não é? Pelo menos comigo foi, espero com vocês também, não é? Porque são ideias mais abertas, não é? São abertas para a vida, trazendo a imortalidade, a noção da imortalidade da alma, da comunicabilidade daqueles que já partiram, não é? Que é, se calhar, grande parte das pessoas que vêm ao centro pela primeira vez, ou uma parte, vem precisamente por esse motivo, não é? E chegar a um sítio onde ouvimos falar que, para já de forma aberta, onde não podemos falar muitas vezes na família, nos amigos, não é? Sem sermos julgados, e chegarmos a um sítio onde, de facto, não só a literatura, que é riquíssima, como foi aqui dito, mas este contacto humano, não é? E percebermos que aqueles que partiram estão tão vivos quanto nós, isso é muito libertador, não é? E acho que por isso é uma mensagem que vem esclarecer e vem libertar a alma. Querias dizer alguma coisa? Sim, ele disse também que quando nós temos uma dificuldade que de alguma forma não conseguimos ultrapassar, devemos aceitá-la. Ora, isso é resignar-nos. Não devemos nós tentar sempre, volta a classe, sempre tentar resolver essa questão sem a aceitar. Porque, senão, onde é que nós estabelecemos o limite? Já chega, agora vou aceitar. Ou não, e dever continuar mais. Aceitar intimamente, não é? O aceitar evitando a revolta,
porque quando não aceitamos uma coisa, se calhar mais à frente isso vai gerar em intranquilidade para nós, em revolta. Se aceitar ativamente, só podemos aceitar compreendendo um pouco, de acordo com aquilo que ainda conseguimos, compreendendo as leis de Deus, não é? Que são leis justas, imutáveis, leis de amor, e só percebendo tudo isso podemos aceitar. E o aceitar é, perante uma situação da vida, não é? Não deixarmos para a frente e pensarmos assim, pronto, tem que ser assim, então não vou fazer nada. Não, não é essa a postura. Aceitar no sentido de ter sempre por base uma fé, uma esperança num Deus justo. Essa é que é a aceitação que a doutrina espírita nos traz, não é? E sem dúvida que essa aceitação liberta-nos enquanto seres espirituais que somos, endividados na lei de Deus, não é? E sem dúvida que ficamos mais tranquilos. O mais interessante é que, atualmente, há novos paradigmas que vêm a comprovar as teses espíritas. Temos, por exemplo, as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, as visões no leito de morte, os casos sugestivos de reencarnação, a comunicação com o mundo espiritual através de aparelhos eletrónicos e a comunicação com o mundo espiritual através de médiuns humanos que, em transe, mais ou menos consciente ou mais ou menos inconsciente, os médiuns recebem mensagens pela escrita ou pela fala. Então, hoje em dia, desde 1857, mas hoje em dia, temos cada vez mais provas de que a vida continua para além da morte, de que a reencarnação é uma realidade e de que nós colhemos aquilo que semeamos, o que é a lei de causa e efeito. Não é um castigo, não é uma lei divina, é uma lei perfeitamente normal. Vejam-se, por exemplo, os estudos do Dr. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele pesquisou durante 40 anos, e ele não era espírita, pesquisou durante 40 anos crianças que se lembram de vidas anteriores, geralmente até entre os 0 e os 8 anos. E essas pesquisas do Dr. Ian Stevenson, ele apresentou-as ao mundo, tem vários livros, e apresentou-as também em Portugal, no simpósio Aquém Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial, na Casa do Médico, no Porto, se não me falha a memória, em 2002, onde ele, dando uma entrevista para a Notícias Magazine, ele dizia: hoje qualquer pessoa pode acreditar na reencarnação com base em factos científicos e que, quando as pessoas interiorizarem esse conceito, será uma revolução com impacto superior à Revolução Industrial, dizia ele. A doutrina em si tem tanto conhecimento que basta para que nós, ao pesquisarmos, estudarmos, não é? Passemos toda essa informação para o nosso filtro, não é? Para a nossa razão, e libertarmos-nos, não é? Porque enquanto filosofia é poderosa, mas nós ainda andamos à procura de coisas mais palpáveis, não é? Quando um médium, por exemplo, recebe uma entidade espiritual, precisamos ainda, se calhar, de ver uma manifestação, precisamos, se calhar, de ouvir alguém falar sobre uma experiência de quase morte, porque se ouvirmos uma, duas, três, dezenas de pessoas, centenas, de uma forma geral, todas acabam por coincidir um pouco na sua estrutura, não é? O que nos traz alguma ideia de verdade. Ainda precisamos disso. Mas, enquanto que, se olharmos para a doutrina, ela é muito rica desse ponto de vista. Mas provas existem, não é? Existem
nos centros, existem nas casas de cada um de nós, não é? Uns com mais intensidade que outros, não é? Existem aquelas crianças, por exemplo, que ele falou aqui das crianças que se lembram de vidas passadas. Como é que isso é possível? Só é possível levando em conta a reencarnação, não é? Em que há crianças que dão informações precisas até de outras existências, não é? Os meninos prodígio, por exemplo. Enfim, as provas abundam, não é? Nós é que ainda muitas vezes que estamos habituados a duvidar, a pôr em causa, continuamos a fazê-lo, mas exercemos o nosso livre-arbítrio. Mas a doutrina em si é mais que suficiente para lermos e para pensarmos se faz sentido ou não. Bem, mas há uma questão? Diz. Eu, quando conheci o Espírita, tinha muita curiosidade, sobretudo no que é que eu queria ver em termos não, algum espírito ou alguma coisa. Mas ao estudar e ao ler bastante, vês que a doutrina, se nós conseguimos ver dentro de nós conseguimos até ter uma leitura da nossa vida, digamos assim. Ou seja, nós começamos a identificar determinadas coisas em nós e não precisamos tanto de ver no final alguma coisa, porque há coisas que nós começamos a descobrir. Começamos a traduzir-nos, não é? Exato, a nós próprios, exato, fundamentalmente. Exato. Olha, eu queria só falar aqui uma coisa, acho que já falei aqui numa palestra, mas não me lembro, quando e em que contexto. E ia-vos contar de uma experiência vivida. Aliás, eu sei que estão aqui pessoas neste auditório que já tiveram experiências deste tipo, de experiências de quase morte, portanto, fora do corpo, que ao acordar se lembram daquilo que lhes aconteceu enquanto estavam nesse estado. Poderão contar ou não? Fica com... O que eu vou contar não se passou comigo, mas sei que há pessoas aqui dentro que têm experiência pessoal e que enriquece profundamente, é claro. Eu vou só contar do caso de uma senhora, que é minha amiga, é aqui das Caldas, e ela teve aqui há uns anos já um acidente de automóvel e ficou em muito mau estado, como se costuma dizer, ficou toda a partir. Sobretudo, para além da parte óssea, ela tinha a cara muito deformada, ficou com a cara muito ferida, digamos. E então, houve uma altura em que eu entrei no hospital, no serviço de... Não era no serviço de medicina. Não sei já qual era o serviço, mas também não interessa. Num dos serviços do hospital. E ela estava lá numa cama. Ficou toda contente quando me viu, não me esperava ali. Foi no serviço de cirurgia do Hospital das Caldas. E pá, até que enfim chega alguém com quem eu posso conversar. E então contou-me o que é que se tinha passado com ela, desse tal acidente, que o Hospital das Caldas já era uma das últimas etapas que ela estava a viver após toda uma sequência de hospitais por onde tinha passado, cirurgias e tal, e então ela contou-me uma história. Eu, na altura, estava a fazer voluntariado nas enfermarias, daí esta história. E então ela disse, ela não se mexia, eu até pensei que ela nunca mais andava, graças a Deus não aconteceu, mas eu também penso sempre ao contrário. Então ela disse, olha, tenho uma coisa para te contar. Aconteceu-me que estou morta para me pôr em pé e para poder ir a Coimbra, onde fui intervencionada ao rosto, porque quando eu estava no bloco operatório, eu estava a flutuar por cima do meu corpo e estava a observar o médico que me estava a cozer, eu acho que era uma das pálpebras, mas não vou jurar. Ele estava com tanto cuidadinho, punha a linha, punha a agulha, puxava devagarinho,
tornava a ir cuidadosamente, tornava a puxar. Olha, sabes o que me lembrava? Era aquilo do bailinho da Madeira, o Max, lembram-se? Que havia uma cantiga em que ele puxava a agulha e ela disse, eu lembro-me tão bem de como era o senhor, e isto não é sonho, é realidade, mas quando eu puder andar, eu ia de ir a Coimbra, que eu ia de identificar quem era o médico que me tratou com tanto carinho, porque ela diz, ela própria, fora do corpo, estava a achar aquilo o máximo, o cuidadinho com que ele estava realmente a cozer-lhe a cara. E ela descreveu o senhor, disse, olha, ela dessa maneira, pronto, lá deu os traços da pessoa. Muito mais tarde encontrei no hospital termal, isto aqui hoje é caseira, e ela ia fazer fisioterapia. E depois, então já chegaste a ir a Coimbra, olha já. O senhor ficou encantado. Quando eu lhe descrevi a situação, e ele era exatamente como o tinha idealizado. Portanto, como ela o tinha na mente. Portanto, era a pessoa que ela viu fora do corpo. Então, agora tens a certeza que a vida continua. Mas isso é de certeza. E pronto, ficámos por aqui. Portanto, foi a experiência que vivenciou. Ela ficou depois, pronto, ficou com alguma dificuldade no andar, mas recuperou, graças a Deus. E está bem. Esta, portanto, foi uma experiência real. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Pronto, isto tem a ver exatamente com as muitas existências, não é? E que o avanço da vida era lá das paredes de um bloco operatório. Mas alguma coisa também? Eu posso contar uma? Tem a Podes. ver com... Foste ao lado de lá e tornaste a vir? Não, não, dessa não. não. Não, mas... Também era pouca sorte abaixo para os catão, não é? Vai, conta. Esta tem a ver com crianças que se lembram de vivências passadas. Aconteceu comigo com o meu filho. Ele tinha para aí uns 3 anitos e eu vinha das Gueiras para as Caldas. Vinhamos, até vinha calada, vinha o rádio ligado, ele vinha lá atrás e para os 4 anitos ele virou-se para mim: oh mamãe, eu da outra vez não era teu filho, tinha barba e não tinha cabelo. Ops. Pronto. Teve ali provavelmente muito temporariamente Um rasgo vai- de memória. Exatamente. E é claro que eu depois não esmiucei a conversa. E ele ficou Oi. por ali, disse aquilo e pronto. Pois às vezes é pena nós não termos esses flashes e não, pronto, e não os reter ou não avançar mais. Mais alguma coisa? Não? Passamos a outro? A fase da gestação, o espírito que está a reencarnar, embora adormecido, ele sente tudo, todo o feedback da mãe. Muitas vezes ele sente, inclusive o feedback é aculturado pelo ambiente de casa. Se o pai discute com a mãe, se o pai pratica violência doméstica com a mãe, a criança vai sentir, posteriormente, vai ter tendência a ter uma aversão para com o pai, porque é como se essa vibração negativa fosse contra ele. Essa ação violenta não foi só contra a mãe, mas contra ele, que faz parte, entre aspas, da mãe. Daí que nós espíritas somos apologistas de que o aborto não nos é lícito fazê-lo, a não ser quando a vida da mãe corre risco de vida. E os espíritos dizem que é preferível abdicar de uma vida que está a começar do que uma que vai a meio. Mas fazer aborto de uma criança só porque ela tem uma deficiência, num determinado gene, é fazer praticamente aquilo que o Adolf Hitler queria, né? Que é procurar uma sociedade perfeita. Nós não temos esse direito, não podemos brincar de Deus, não temos o direito de o fazer. Assim como a eutanásia, que é um campo muito discutível. Se eu, porventura, numa vida anterior, eu me suicidei com um tiro na cabeça, eu posso ter lesado o corpo espiritual, posso reencarnar com hidrocefalia, com cegueira, surdez, com idiotia, com outros problemas, ou até com nenhum problema dessa área, mas outros. Não por castigo, mas uma lei de causa e efeito. Se eu me suicidei com veneno,
eu posso reencarnar com uma tendência a cancro do estômago, do esófago, porque eu usei essa parte na matriz energética que vai servir de molde ao corpo de carne. O Lucas dizia ali que se tiver... Nesta hora ele está com as orelhas a arder. disparado um tiro Sim. que tinha afetado o corpo espiritual. Como é que isso pode ser explicado? Queres explicar? Sim. Tudo aquilo que nós fazemos ao nosso corpo, não é? De uma forma mais drástica, como ele estava a dizer, cometendo o suicídio, nós não só estamos a aniquilar o corpo físico e a danificar os respectivos órgãos, não é? Que depois acabam por falecer, mas também estamos a atingir os órgãos no corpo espiritual, ou perispírito, que é o molde do corpo físico. Não é? E ficamos com aquele setor danificado. O espírito larga o corpo, não é? E depois continua na pátria espiritual com aquelas mazelas que ficam durante algum tempo. E depois é preciso uma nova vida, mergulhar novamente no corpo, e depois o molde como está afetado, não é? Seja aquele órgão que foi, digamos, que causa do nosso suicídio, está afetado e afeta o novo corpo, vai se moldar ali com aquelas deficiências, não é? E por isso nós vemos hoje irmãos nossos com, se calhar, dificuldades da parte cardíaca, não é? Com idiotia, por exemplo, e outras coisas, não é? E é preciso vir de novo para quê? Não é castigo de Deus, não é? É uma lei. Se nós nos desviamos da lei, quando abreviamos a nossa vida, nós próprios temos que resgatar esse desvio e procurar agora o reajuste. Esse reajuste muitas vezes é mais doloroso, não é? Dependente, lá está, da aceitação que o João Galvão falava há bocadinho, não é? Se aceitarmos de forma ativa, se não nos revoltarmos, portanto, não basta só passarmos pela expiação, pela prova, é preciso a nossa conduta, a nossa aceitação ser ativa, não é? E assim o espírito vai aprender que tem que dar valor à vida, a vida é importante. Então, muitas vezes o que acontece nos casos do suicídio é que, como falhámos ali, então fizemos uma programação para a nossa atual existência e a vida vai nos trazer, às vezes, circunstâncias em que o nosso instinto é cometer novamente aquilo que fizemos. Porque quando nós passamos por uma dificuldade, o nosso inconsciente pensa assim, a solução é fazer isto, não é? Não é? E temos aí livre-arbítrio, como em tudo, de o fazer ou não. É? Cada vez que o fizermos, vamos aumentar, digamos que o nosso débito. Ou porque fizemos uma programação para conseguir ultrapassar as coisas, ou ir ultrapassando, não é? Só conseguimos ultrapassar com o estudo, com o conhecimento, não é? Só assim. E se conseguirmos, vamos depurar, não é? Essas más energias que estão impregnadas no nosso corpo espiritual vão drenar para já não voltarem a acontecer novamente, não é? E isto é a justiça de Deus, não é um castigo. E ele falou aqui num assunto que é muito delicado para nós, humanidade, a questão da gestação, do aborto, tudo isso, não é? Se calhar já todos nós, ou nestas ou noutras vidas passadas, já ou cometemos ou obrigámos a cometer esse ato, não é?
Portanto, não, a doutrina espírita nesse campo não é apenas esclarecedora, como nos outros, não aponta, não é? Não julga, apenas nos traz informação para nós fazermos melhor. Porque já todos nós andamos nessas, em vidas passadas, se calhar, já infligimos essa área, não é? E é importante darmos oportunidade a esses seres de voltarem, porque foram eles também que pediram essa prova, e que é prova muitas vezes para os pais, por exemplo. Mas isto são assuntos ainda muito delicados de falarmos, não é? Que vamos ultrapassando com os tempos. Não. Por um lado são delicados de falar, porque são sensíveis. Não é assim delicados, é ser sensíveis. É o que traz delicadeza, não é? Agora, lá vou eu ter que me pôr em pé, mas isto tem a ver com vidas anteriores, estás a ver também? Para ficar ao nível dele. É assim, o que ele disse ali é muito importante e apaga a ideia de castigo divino. Se calhar muitos de nós, eu inclusive, até uma determinada altura, a ideia que nos surgia quando víamos alguém estar a passar por uma situação débil no que diz respeito à vida física, pensávamos assim, olha, isto é castigo de Deus, não é? Mas aprendemos no Espiritismo que Deus não castiga. Então, se Deus não castiga, estas situações têm que ter uma outra explicação que não o castigo divino. Bom, e elas passam exatamente pela lei de liberdade, que está no Livro dos Espíritos. Nós somos livres. Deus cria-nos como seres livres, capazes de atuar desta ou daquela forma. Se chegarmos ao ponto de cometer suicídio, e voltamos ao início, e afetarmos um dos nossos órgãos, afetamos consequentemente o corpo espiritual, como ele disse, porque o corpo espiritual está ligado ao corpo físico e há uma zona, o corpo espiritual é mais etéreo, mas à medida que ele se vai aproximando do corpo físico, ele fica mais denso. E o corpo físico também, numa das suas últimas etapas, torna-se permeável às sensações que são recebidas pelo corpo espiritual. Senão a gente todos éramos estúpidos e não tínhamos sentidos. Os sentidos vêm através do corpo espiritual. Ora bem, chama-se o duplo etérico. Essa faixa de ligação entre o físico e o corpo espiritual. Ora, se eu afetei uma zona do corpo espiritual, vou para o lado lá com esse problema, não é? Essa marca, e ela não se resolve no mundo espiritual. Ela só vai ter cura, isto é, o corpo espiritual só vai novamente ficar perfeitinho quando tiver um novo corpo, como o Tony disse aqui. É só através da ação do corpo físico que esse defeito, digamos assim, que o perispírito recebeu, se irá repor. Portanto, aquele espírito tem que voltar à vida, para que, através da existência, a pouco e pouco, o seu corpo espiritual, através de ondas suaves, de choque ou não, se vá restabelecendo. Ora bem, portanto, o suicida virá, consequentemente, passar por uma vida que nós achamos que é castigo de Deus. Mas não é. Ele está a receber hipótese de se recompor de um ato que praticou. Não sei se eu me fiz entender. Ora bem, agora, também perguntamos assim, então e porquê este pai ou outro recebeu um filho nestas condições? Apanhou um choque, deu-lhe volta à vida. Onde é que está aí a justiça divina? No mesmo lugar. Porque pessoas que recebem filhos nessas condições ou foram de algum modo coniventes com a situação que aquele espírito criou, tiveram envolvidos naquele processo e deixaram andar, e então está na hora de repor essa situação
pela qual passaram e que não foi tão boa assim, ou então perante um ser que necessita reencarnar para, de algum modo, se restabelecer no que diz respeito ao seu corpo espiritual, tiveram a delicadeza de dizer, não, eu não me importo de receber através da gravidez, através da maternidade, da paternidade, este ser. Então, do outro lado da vida já vem combinada a estrutura. Não é por acaso que aquele ser veio reencarnar naquela família, nem é porque os pais são os desgraçadinhos que os vizinhos apontam. É um erro. São pessoas beneficiadas por uma decisão que tomaram livremente. Isso, de facto, é a beleza que a doutrina espírita nos traz. Portanto, a paciência, a aceitação, porque Deus não castiga. Arranjou, foi a estratégia das coisas poderem repor e avançar. Entende? Alguma questão? É tudo quanto eu tive para aqui dizer. Desculpe que eu não ouço. Para bem. Duas pessoas mesmo, se for família, façam mal, uma pessoa faz mal à outra. Estás a ouvir o que o senhor está a dizer? Então, é possível essa pessoa, depois na reencarnação, a vir a ser mais chegada à outra, no intuito de compensar o mal que fez. Sim. Mesmo sendo família e como família. Sim, sendo família, a nossa visão de família ainda é terrena, não é? Mas enquanto espírito a família é mais abrangente. Mas sim, isso faz sentido, porque dois seres que, e essa acho que penso que seja essa a questão, que se trataram mal de alguma forma e que partem depois para o mundo espiritual, ficam com algo por resolver. Vão ter que resolver, não é? Vão ter que resolver quando os dois assim o decidirem, quando eles aceitarem isso. E muitas vezes, quando os espíritos acabam por ser mais teimosos e devido às mágoas, aos ódios, não é? Às inimizades que depois se geram, andam a protelar a reconciliação, às vezes passam ali uma ou várias reencarnações. E o espírito, de certa forma, a sofrer, não é? Com isso. E por isso, depois, quando os encontramos na Terra, não é? Há a lei da afinidade. E nesse caso, as pessoas podem se repelir, não é? Mas eles ficam juntos porque, de certa forma, eles vão perceber, pela lei do amor, não é? Porque podem vir um casal, por exemplo, uma mãe e um filho, por exemplo, não é? E o amor faz com que passe tudo, não é? Essa é a beleza da vida. Mas é importante que esses dois seres aceitem, e um dia vão aceitar naturalmente, a reconciliação. De certa forma, a nossa família, o nosso núcleo familiar já nos acompanha, ou pode nos acompanhar há várias reencarnações, não é? Isso é normal que assim aconteça, porque basta ver as famílias hoje em dia, ou uma parte delas, as desavenças que existem, não é? E depois vemos outras famílias em que existe harmonia, não é? Já alcançaram esse estado, não é? E isso vamos ter que todos ter essa harmonia uns com os outros, não é? Portanto, é necessário até, e respondendo agora então mais uma vez à pergunta, que esses espíritos venham juntos para refazer o mal que ficou para trás. Isso, um espírito não guia o outro, vai chegar a uma altura que... Sim, mas repare, aquele que quer pode, por exemplo, aceitar o outro ser numa vida futura como filho, por exemplo, não é? E então temos, se calhar, um pai ou uma mãe amoroso, temos um filho rebelde, ou ao contrário, não é? Mas pela educação, pela forma de amparo, pela proteção, o filho vai acabar por, de certa forma, perceber todo o amor que tem pelos pais,
não é? E enquanto ser humano vai ganhar um amor, não é? Em que depois, enquanto espírito, ele percebe de facto o melhor da vida é o amor, não é? E esquece o que já está para trás. Muito bem. Vamos passar Se formos ver um pouco a nossa sociedade, é um pouco assim, não é? Desajustado uns com os outros, mas faz parte, é a nossa pequenez ainda. Quando estudarmos Espiritismo, quando percebermos as leis de Deus, vamos fazer um esforço para fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar, que é perdoar, que é... E pronto, tudo isso. Entre duas reencarnações, nós passamos algum tempo no mundo espiritual. Quando isso é útil para a nossa evolução, nós reencarnamos. A reencarnação é a ação de voltar ao corpo de carne. E nós vemos agora que as crianças que estão a nascer parece que já vêm ensinadas. São espíritos mais evoluídos uns, a grande maioria que estão agora a vir, para dar um empurrão ao planeta Terra. E também há outros, né? Outros sofredores, e muitas vezes nós perguntamos-nos como é que será o nascer. Para o espírito, nascer é muito mais difícil do que morrer, porque implica uma preparação no mundo espiritual, implica um entrar num estado de sonolência e adormecimento e constrição do corpo espiritual, que é unido energeticamente ao útero materno e vai servir de molde à mitose, à multiplicação das células do óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide que se transformou em ovo. E daí que nós somos todos diferentes, porque todos nós temos um corpo espiritual diferente, com uma energia diferente. Porque é que o filho do meu vizinho nasceu deficiente e o filho do meu outro vizinho não? Porque é que o meu filho, por hipótese, é idiota e o filho do outro é um menino prodígio? Será que Deus, Alá, a energia cósmica, a força criadora, nós não sabemos o que é Deus? Só chegamos a Deus pela uma lei da física que nos diz que todo efeito tem uma causa, logo por afinidade todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. E Allan Kardec nunca perguntou quem é Deus aos espíritos, porque isso é antropomorfizar Deus. Perguntou o que é Deus. E eles responderam: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não dá para analisar Deus de outra maneira, a não ser filosoficamente, no estado evolutivo em que estamos. E então, nesse sentido, porque é que uns nascem de uma maneira, outros nascem de outra? Porque nós, quando reencarnamos com as alegrias e as dores que trazemos de vidas anteriores. No entanto, a espiritualidade superior e Deus não permite que nós nasçamos com dificuldades superiores às nossas capacidades físicas e psíquicas, senão Deus seria um crápula. Nós não damos um saco de 50 quilos a um filho com 3, 4 anos, sabemos que ele não aguenta. Então, se Deus é o Criador do Universo, aquilo que convencionamos chamar Deus, seja lá o que for, certamente que não faria pelo menos o mesmo que nós fazemos aos nossos filhos. Ele disse ali que é mais difícil nascer do que morrer, não é? Assim, numa primeira abordagem, se não soubermos o que é a doutrina espírita e o que é a imortalidade, fica esquisito, não é? Porque o nascer é alegria, não é? Mas porque é que será que é mais difícil nascer do que morrer? Ninguém sabe. Porque o espírito vai enfrentar uma série de provas, não é? E quando é no mundo espiritual, nós temos uma abrangência diferente, uma noção diferente e queremos acertar logo tudo. E pedimos
a Deus a oportunidade de voltar ao mundo físico para nos ajustarmos com aquele que foi o nosso pai, o nosso irmão, o nosso familiar, amigo, não é? Mas o Espírito tem noção que quando mergulha na carne, isso fica mais difícil. Porquê? Porque o corpo amortece a consciência do Espírito, não é? E depois a matéria proporciona ao Espírito dificuldade porque o Espírito não é por causa da matéria, pela ação do Espírito, não é? Pelo endividamento do Espírito, e ele vê que é mais difícil, e é por isso é que o Lucas disse que na maioria das vezes é mais difícil nascer do que morrer. O morrer muitas vezes é libertar, quando é uma morte natural, não é? Já falámos aqui, quando é natural é livrarmos do corpo, é ficarmos livres. Se calhar, grande parte das vezes, nós, quando estamos no mundo espiritual, muitas vezes não queremos voltar, não é? Precisamente por isso. E depois voltamos, e habituamos-nos à vida, e apegamos-nos às coisas. Depois estamos cá, depois não queremos voltar para lá, não é? Um pouco isso. Eu estava a ver quem é que tinha dito. O Lucas diz que entre duas reencarnações há um período de espera e que estamos no mundo espiritual. Há pessoas que não acreditam na reencarnação por esta questão. Então, se eu tenho que voltar, o que é que eu vou para lá fazer? Estava mais jeito de ficar cá, em vez de morrer aos 50 ou 150. Se eu tenho que voltar, para eu voltar para cá, o que é que lá vou fazer? O que é que lá estou a fazer? O que é que eu vou aproveitar? Em casa sem essa. Nós voltamos, para já o mundo espiritual é a pátria, é a casa espiritual nossa, é a nossa primeira casa, não é? Nós todos viemos do mundo espiritual e é lá, é a nossa verdadeira casa. Aqui é uma passagem. E isso é preciso que aconteça porque precisamos fazer um reset, não é? Precisamos mudar de corpo, muitas vezes de país, de família, de condição, e isso só é possível voltando para o mundo, porque depois o corpo físico acaba por se extinguir, não é? A vida do corpo físico é biológica, quer dizer, não iria durar para sempre, é uma experiência apenas do espírito. O espírito volta ao mundo espiritual e aí vai ter contacto com aquilo que fez menos bem, menos acertado, poderia ter feito, e vai planear então uma nova vinda, não é? E volta novamente. Entre vidas não há um tempo específico, não é? Mas o espírito reencarna sempre que há essa necessidade de voltar, e temos de ter aí sim atenção, é que a nossa vinda à Terra pode não ser assim tão breve quanto isso, ou pode, não é? Depende da nossa necessidade, porque há vemos a população, por exemplo, na Terra, que atualmente deve estar nos 7 mil milhões de pessoas, 7.500 mil milhões de pessoas, e se eu não me engano, eu penso que nos anos 1940 e qualquer coisa, éramos 3 mil e qualquer coisa milhões, portanto, duplicamos. Ou seja, quer dizer que há mais espíritos a reencarnar. Então as filas são grandes. E nós podemos, quando estivermos do lado de lá, não ter a oportunidade logo de voltar. Isso vai ser doloroso depois para nós enquanto espíritos. Então temos que aproveitar aqui, não é? Aproveitar a nossa vida aqui. Se temos as nossas dificuldades atuais, é porque de certa forma as merecemos e devemos aceitá-las, como falámos no início da palestra, não é? Isso só se faz entre as duas fases, mundo espiritual e mundo carnal. Mas o Pereira queria era que toda a gente chegasse aos 100 anos, era? Não? Dava-me jeito para ter vírgula. Mas o velho não aprende caminho, se calhar o melhor é ir e voltar depois para as coisas. Pois, mas isso tem a ver com a programação reencarnatória, não é?
como nos explica André Luís. Galvão. Só para esclarecer, ver se eu entendi bem. Então, a nossa pátria natural é o mundo espiritual. E da forma como a pergunta foi feita, dava a impressão que a pessoa que se questionava é que inverteu a situação e pensava que a vida normal é cá. Ora, não é. A vida normal é lá. Então, nós vimos cá, só em contacto com a matéria, que nós conseguimos, de certa forma, evoluir mais rápido e até vencer esses desafios. Portanto, a nossa vida cá é uma situação temporária e vimos cá tantas vezes quantas as for necessário até estarmos bem. A partir daí, quando estivermos bem, quando estivermos lá em cima, então ficamos lá para todo o sempre. É exatamente, é isso mesmo. É. E é por isso que Deus criou-nos como espíritos, temos que, em contacto com a matéria, irmos evoluindo, não é? Depois voltamos ao mundo espiritual, mas a evolução só se dá na Terra em contacto com as próprias dificuldades que a vida nos apresenta. De um lado lá também se adquire conhecimento, porque o espírito tem hipótese de visitar determinados lugares, assistir a determinadas situações que se vivem no mundo espiritual, ir modificando as suas ideias e quando vier a reencarnar já traz, digamos, um leque de conhecimentos mais avançados. Mas só o contacto com as próprias situações é que lhe vão garantir a evolução. Portanto, a reencarnação é um facto adquirido. Tem que ser através da vida física. Ora bem, quando falamos às vezes com espíritos que nem lhes passa pela cabeça, claro, que vão voltar à Terra. Porquê? Porque a vida que eles fizeram, vida física, enquanto estiveram no planeta, se calhar não é daquelas de pôr na revista do bem. E quando se lhe acena com a ideia de que vai ter que voltar e vão-lhe acontecer situações muito parecidas com aquelas, às quais vai ter que reagir de uma forma diferente, que é para poder, de algum modo, livrar-se dessas situações. E então o espírito frequentemente nos desmente. Não, senhora, mas nem pensar, porque eu não quero. Nem pensar porque eu não quero voltar à Terra. Era só o que me faltava. Portanto, isso a mim nunca me vai acontecer, porque eu não volto. E, tal como o Tony disse aqui há bocadinho, às vezes os bons espíritos lá vão condescendendo e vão permitindo que aquele espírito fique mais um tempinho no mundo espiritual. E vai ficando, até que chega a uma determinada altura que, se ele se mostrar renitente ao regresso à Terra, exatamente porque as recordações não são das melhores, ele vai ter que reencarnar, não já de acordo com aquele cenário simpático em que faz o seu programa para voltar à Terra dentro de determinadas condições. Não, senhora, ele é obrigado a reencarnar. Diz-se que são as reencarnações compulsivas, exatamente porque a lei da vida é a evolução. E a evolução só se dá através do contacto com a matéria. Então o que é que acontece? Esses seres que, de algum modo, são obrigados entre aspas, mas são compulsivamente feitos para preparados para voltar à Terra, muitas vezes a gente identifica-os bem, é olharem para mim, revoltados com tudo e com todos. Já vêm revoltados do lá. E então há gente que, a situação mais complicada, dá-lhe sempre uma pincelada de luz. Há pessoas que até são situações que para nós se resolvem de uma maneira simpática. E andam ali a moer naquilo. São espíritos que já vieram revoltados do além e têm muita dificuldade em se adaptar às situações da vida. Mas a pouco e pouco, água mole e pedra dura, não é? A pouco e pouco hão de adquirir o equilíbrio necessário para, quando voltarem ao lado de lá, serem pessoas mais felizes, mais conscientes, até um dia se libertarem da encarnação.
Por exemplo, o Tony, temos aqui um caso. Nunca está bem esta alma. O que é que sabe fazer? É verdade. A brincar. E há gente com carros e carretas e está tudo sempre bem para eles, que é o caso do Lucas, não é? Pronto, Tony, estamos em cima da hora, vamos terminar.